O assunto do vídeo de hoje é muito polêmico, divide muitas opiniões e por conta disso é muito provável que algumas pessoas não concordem com o meu posicionamento. É claro que, para mim, seria muito mais fácil simplesmente não falar sobre isso, não arriscar perder espectadores, mas isso iria completamente contra os meus princípios. O objetivo desse canal não é ganhar dinheiro ou popularidade. O objetivo desse canal é levar a verdade ao maior número possível de pessoas e defender aquilo que pode fazer do Brasil um país melhor para os brasileiros. Portanto, é preciso, sim, discutir sobre esse tema, ainda mais porque a velha militância dentro da imprensa já está agindo em peso ao empurrar as suas narrativas travestidas de jornalismo. Muito bem, agora vamos aos fatos. Um dos assuntos que mais tem repercutido ao longo dos últimos dias no Brasil é a proposta de emenda à Constituição que acabaria com a jornada de trabalho 6x1, implantando em seu lugar a jornada 4x3. Primeiro de tudo, o que exatamente diz essa proposta? Pois bem, essa PEC propõe uma alteração na redação do inciso 13º do artigo 7º da Constituição Federal. Hoje o artigo 7º diz o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, inciso 13º, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. A PEC em questão, que é de autoria de Érica Hilton, do PSOL, propõe que a redação desse inciso 13º passe a ser a seguinte: duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Bom, essa proposta por si só já tem um problema muito grave. Ela estabelece uma carga horária semanal de no máximo 36 horas, mas um limite diário de 8 horas e um limite de 4 dias por semana. 4 vezes 8 é 32, e essa PEC não esclarece como essas 4 horas restantes semanais seriam cumpridas. Só que dentre todos, esse é o problema mais simples de resolver. A grande complexidade da questão está na ideia como um todo. É inegável o fato de que a jornada de trabalho, como é hoje no Brasil, é exaustiva. A média de horas semanais trabalhadas por empregados no Brasil, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, é de 39. Comparada com a de outros países do G20, por exemplo, a média brasileira é maior do que a dos Estados Unidos, que é de 38, a do Japão, que é 36,6, a da Alemanha, que é 34,2, a do Canadá, que é 32,1, entre outros. Então, sim, no Brasil, o cidadão passa mais tempo trabalhando do que cidadãos de muitos outros países do mundo. Mas não podemos ignorar o fato de que, mesmo tendo uma carga horária média menor, países como os Estados Unidos, por exemplo, têm uma produtividade de seus trabalhadores maior do que a dos brasileiros. Então, uma carga horária menor não significa necessariamente uma produção menor. Além disso, seguindo no exemplo dos Estados Unidos, há uma série de diferenças em relação ao Brasil. Lá existe um salário mínimo por hora trabalhada e não por mês. Muitos dos direitos trabalhistas brasileiros também não existem em solo norte-americano, como é o caso do 13º salário, FGTS, multa de 40% por rescisão, etc. E mesmo assim, a qualidade de vida do cidadão americano médio é bem superior à do brasileiro. Afinal, o Estado não suga tanto do empregado e do empregador como acontece no Brasil. Enfim, deixando de lado a comparação com outros países e pensando apenas na realidade brasileira, o fato é o seguinte: a PEC em questão reduziria significativamente a carga horária de trabalho, mas não trata de nenhuma alteração no salário mínimo, por exemplo. Consequentemente, a produção em qualquer setor, a grosso modo, reduziria para cerca de 80% do que é hoje. Só que os custos de folha de pagamento para a empresa continuariam os mesmos. Em relação a esse ponto, tem muita gente que argumenta no sentido de que é justo reduzir os lucros dos empresários, porque para essas pessoas o empresário não trabalha, ele apenas explora o trabalho do seu empregado. Eu discordo totalmente dessa visão, mas concorde você ou não, o fato é que a realidade da imensa maioria das empresas brasileiras é muito diferente disso. A grande maioria das empresas brasileiras são micro ou pequenas empresas, e para muitas delas, reduzir a sua produção em cerca de 20% sem reduzir os custos significa inviabilizar completamente o seu funcionamento, porque essa situação, em vez de ser uma redução no lucro do dono da empresa, acaba representando, na verdade, a extinção
de qualquer lucro, fazendo com que essa empresa opere em prejuízo. Nesse sentido, muitas das pessoas que compartilham daquela visão que eu citei anteriormente considerariam isso como algo ainda mais positivo, pois a classe empresarial, que na visão deles é a classe exploradora, estaria pagando pelos males que causou aos seus trabalhadores. Mas a realidade não é assim, a lógica é muito simples. Bem ou mal intencionado, o empresário não vai manter uma empresa dando prejuízo. As únicas empresas que continuam operando mesmo dando prejuízo são as estatais, porque é o povo brasileiro que as sustenta. Na iniciativa privada, essa redução drástica na carga semanal naturalmente levaria as empresas a optarem por uma das seguintes possibilidades. Primeira, reduzir o seu quadro de funcionários para diminuir os custos, o que impactaria diretamente nas oportunidades de emprego em todo o país. Segunda, priorizar a substituição de trabalhadores humanos por máquinas, que levaria o país ao mesmo cenário de crise por conta do desemprego. Terceira, fechar as suas portas, e isso também aumentaria drasticamente o desemprego em todo o Brasil. Quarta, recorrer à informalidade, com isso o trabalhador perde todos os seus direitos trabalhistas. E quinta possibilidade, manter o mesmo quadro de funcionários, seguir dentro da formalidade, mas compensar a diminuição da produção com o mesmo custo, aumentando o preço final do produto ou do serviço. Esse daqui talvez seja o pior de todos esses cenários que eu apresentei, porque apesar da manutenção dos empregos, a inflação estaria nas alturas, o dinheiro perderia valor muito rápido, o poder de compra dos cidadãos diminuiria drasticamente e o maior prejudicado com tudo isso seria, obviamente, o trabalhador brasileiro. Portanto, diante de todos esses possíveis cenários, a conclusão da minha reflexão é a seguinte: o trabalhador brasileiro merece uma jornada de trabalho que não seja exaustiva, merece ser mais valorizado pelo seu trabalho, mas essa PEC de Erika Hilton não resolve esse problema. Na verdade, ela acaba criando muitos outros problemas. O único problema que seria solucionado com ela é em relação aos votos que Erika e outros deputados precisam para serem eleitos novamente em 2026, porque essa é uma narrativa perfeita para convencer grandes massas, enquanto os graves problemas ficam escondidos nas sombras. Que trabalhador não gostaria de poder trabalhar muito menos ganhando a mesma coisa? Isso é óbvio. O problema é que por trás desse sonho há grandes pesadelos, que são esses cenários que eu apresentei de alto índice de desemprego e de redução drástica no poder de compra do brasileiro. E para que fique ainda mais claro que eu não estou defendendo um lado nessa história, eu trabalhei muitos anos como CLT e eu conheço as dores de quem trabalha nesse regime. Aliás, uma das coisas que eu mais batalhei até hoje foi pela possibilidade de reduzir a minha carga diária de trabalho para passar mais tempo com a minha família. E agora, aos 30 anos de idade, eu estou gradativamente conseguindo fazer essa redução. Só que essa redução está sendo feita em paralelo à otimização na produção desse trabalho, seja em automatização de processos ou no meu desenvolvimento para fazer o mesmo em menos tempo. Ou seja, redução na carga de trabalho sem redução na produção. É uma transição sustentável, o que não aconteceria com essa PEC. Por isso eu deixo aqui o meu alerta. Muito cuidado com esse tema, não se deixe levar pelas discussões superficiais sobre o assunto. Essa proposta ainda está na fase de coleta de assinaturas de deputados para então poder começar a tramitar na Câmara. Até a noite de ontem, 134 das 171 assinaturas já tinham sido coletadas. Esse é um assunto que precisa, sim, ser discutido. Essa é uma transição que precisa ser feita para dar mais qualidade de vida às pessoas. Mas isso precisa ser feito de forma sustentável e não como está sendo proposto por Erika Hilton. Um grande abraço e até a próxima.